Eles têm nome, Andeva! Nós temos nome, Andeva! Esse chão é deles, é do meu povo! Eu não tenho vergonha de pisar, eu não tenho vergonha de cantar, eu não tenho vergonha de falar o Andeva! Tchê, Jotaro, Aribareté, Catu, Tchereruma, Avaniboeto. Eles corriam por aqui, eles caçavam. Hoje eu corro, hoje eu luto. Amanhã minha filha vai lutar, ela que vai correr, e ela vai cantar, e ela vai enfrentar para dar um basta em tudo o que o não indígena tem de ruim. Eu sou Eloy Jacinto, sou indígena da etnia Guarani Andeva, sou membro aqui da comunidade Floresta Indígena Estadual Metropolitana de Piraquara. Foi a nossa retomada no dia 9 de agosto de 2021. Mas falar dessa retomada também é você voltar um pouco no tempo, porque desde 2017, quando a gente começou a fazer contato com esse local, e que nasceu esse sentimento, né, de fazer esse reencontro, porque aqui a gente, logo no primeiro momento que a gente chegou, a gente já sentiu, já percebeu e já soubemos que é assim um território ancestral, um território originário e um território sagrado para os nossos povos, Guarani Andeva e Caigangues, né, que são os povos da região. E, então, quando a gente decidiu entrar, foi um momento também muito difícil do nosso país para a questão indígena, mas precisávamos também fazer essa ação de luta, de resistência. Então a gente decidiu fazer essa retomada para ser um grito de resistência do nosso povo. A gente entrou no dia 9, começamos a montar o acampamento e já começou a surgir então várias situações, né? Na mesma noite a polícia apareceu aqui, eu não sei orientada por quem, mas ela chegou aqui naquela noite e quis saber o que estava acontecendo e foi quando a gente anunciou então para o poder público, né, pela primeira vez, que a gente estava fazendo uma retomada e que nós íamos morar aqui e que esse território a partir daquele momento seria o nosso território de volta. E no dia 21 de setembro, o IAT foi o primeiro contato com a equipe do Instituto Água e Terra. E naquele momento a gente apresentou para eles também qual que era a ideia, né, para o local. Porque a nossa retomada era uma retomada um pouco diferente do que acontece no país. A gente não retomou uma terra indígena, a gente não retomou aqui para fazer uma nova aldeia. A gente retomou aqui como uma retomada de território, né? E dentro dessa perspectiva, dessa ótica, a gente construiu aqui a ideia de dois grandes projetos, né? Porque é uma área abandonada, é uma área que tem sérios problemas ambientais, é uma área que era para ser uma área de preservação, mas ela tem muito exóticas aqui, né? Ela tem muitos problemas ambientais. E quando a gente identificou isso, a gente construiu essa ideia do Nhanderecó, que é o modo de vida indígena, que é fazer justamente o que era para ser aqui dentro, né? Uma floresta, mas aqui não é, aqui é uma não floresta, na verdade.
Então a ideia nossa, esse projeto grande de reflorestar, de revitalizar, de cuidar das nascentes, dos rios, né? E a gente apresentou isso para o IAT. E também falamos do Centro de Formação, que é o Centro de Formação em Cultura e Direitos Indígenas. E quando a gente apresentou isso para o IAT, que é o Estado, então eles não tinham mais argumento para nos tirar daqui, porque era papel deles estar cuidando desse local. E eles não estavam cuidando, né? Não estão cuidando. É um local que tem esgoto caindo nos rios, descarte de lixo, os acessos aqui das pessoas geralmente para degradar o local, para tacar fogo no local. Então, e a proposta nossa é fazer o que eles não fizeram, né? Então, logo de cara foi aceito, né, pelo IAT, e então começou o processo todo dessa construção. E uma das coisas que aconteceu logo no dia 21 foi uma conversa com a Letícia Salomão, que ela falou desse outro local aqui dentro da área, que tem uma grande construção ali, né? E lá tem energia, lá tem água, inclusive a segurança do local fica nesse lugar, né? E quando ela viu as nossas crianças, a situação aqui, ela falou se a gente não queria transferir o acampamento para esse lugar, então. E foi com essa promessa, né? De tentar conseguir essa transferência. E foi muito rápido, assim, porque foi no dia 21, no dia 22 ela retornou com autorização. E no dia 23 a gente mudou o acampamento, onde a gente está alojado hoje, né? Não é uma luta de agora essa retomada. Essa floresta estadual metropolitana em 2009, nós fizemos um documento então para o governo do estado, que era o então Roberto Requião, pleiteando essa floresta para criar um projeto aqui chamado Formação em Cultura Indígena e Direitos Indígenas, né, que a gente queria já trabalhar com a sociedade aqui de Curitiba, região metropolitana e aqui de Piraquara, né. E o Requião saiu, a gente não conseguiu atingir o objetivo, né, porque na saída dele ele até tinha aceitado o projeto, mas acabou saindo. Na sequência veio o Beto Richa. Nós tivemos em 2011 uma reunião, tivemos outros em 2012, entregamos novamente o documento referente ao projeto aqui para a floresta, porque a gente já sabia que estava abandonado, já fazia alguns anos, que aqui já era abandonado esse território aqui. E então quando o Beto Richa também não andou, né, ficou parado, uns 8 anos do governo dele praticamente, quando entrou o Ratinho Júnior, né, de governador, no primeiro ano dele também a gente foi lá, sentamos com eles e pedimos que a gente queria essa floresta aqui para que a gente fizesse um projeto aqui dentro, que é o referente ao que eu já falei. Mas não avançou esse pedido, né? Inclusive as famílias que moravam aqui, que era o caso da família do Eloy, o caso da família do Avá, que moravam aqui em Piraquara, e do Júlio, eles tinham essa vontade de ter um território aqui dentro do Piraquara, né? Não era especificamente aqui, sempre foi o pedido aqui, mas especificamente era que a prefeitura, né, aceitasse que tivesse esse território. Eu participei da reunião com eles, com o prefeito aqui de Piraquara na época, não lembro o nome do prefeito. E desde o começo, a proposta que nós tínhamos para o governo do estado era isso. Era um projeto de formação, um projeto de formação em cultura indígena e direitos, e também para lideranças indígenas aqui nesse território. Então sempre o pensamento foi em cima desse projeto, e até hoje, aí nesse bom diálogo que a gente tem com o IAT, ele caminha dentro desse sentido, de que aqui, e vocês estão vendo a cada dia, o que a gente tinha se comprometido, a gente está fazendo. A gente está para assinar um termo de cooperação técnica agora com o IAT, que é com o Instituto Ângelo Cretan, né, o Instituto em homenagem ao meu pai, né, o Ângelo Cretan, que foi o que deu início à luta pela terra no sul do Brasil e no Brasil também nos anos 70, na ditadura militar. Foi também um vereador indígena em 76, ele foi vereador indígena. Foi o primeiro vereador, o primeiro político da história, assim, a nível nacional, de repercussão nacional. Antes não se via falar que os indígenas eram vereadores, ou eram, né, mais tarde que veio o Mário Juruna como deputado federal, já depois dos anos 90, né? Mas o Ângelo veio como vereador nos anos 70 na ditadura militar. Então, o que a gente está fazendo aqui e o que a gente está se comprometendo, a homenagem que foi feita ao Ângelo com o Instituto, a gente está fazendo, né? E agora é contar que a gente continue firme nessa parceria com o IAT e também com o governo do estado nessa questão de a gente ter esse termo de cooperação técnica, que daí a partir daí vai desenvolver mais rápido aqui, né? Desenvolver do modo bom, limpando todo esse eucalipto que tem aí
e transformando tudo em floresta novamente e trabalhar em conjunto aí com o município de Piraquara, com a prefeitura, com as secretarias aqui dentro e também aí a nível de estado, com as secretarias e também com as outras escolas que tem da rede pública, como é o projeto que está ali, que nós vamos trabalhar com Curitiba e a região metropolitana dentro da educação. Porã, Pamé. Vocês sejam todos bem-vindos. Então, se Piraquara tem nome indígena, tem história indígena, tem que ter? Essas são as etnias daqui da região sul, que ainda hoje a gente encontra remanescentes, pessoas dessas etnias que ele falou, Guarani, Caigangue, Xetá e Xoclen, né? São 4 etnias. O baracá, o chocalho, o baracá, ele é um instrumento, né, da nossa casa de reza, que a gente chama de Alguaçu, para aproximar os espíritos bons e para afastar os espíritos maus. Me chamo Ângelo Stroparo, sou presidente do Conselho de Políticas Culturais, né, do município, desde 2017. A gente fez uma articulação com o Conselho, no sentido de aproximar a Prefeitura do município, né, com a movimentação deles aqui, né. Foi feita uma reunião com o prefeito, a secretária de Cultura teve. Então houve, né, uma sinalização, né, da Prefeitura do município em apoiar, né. Então é um momento assim, muito interessante que está acontecendo aqui, né. A ocupação deles vem num lugar que é muito simbólico, não só para o município, mas para a região inteira, né. É uma floresta metropolitana, ela é cortada por vários acessos, né? Então, em toda a região aí, de todo lugar, né, que você puder falar, até do Brasil, né, digamos, chegando em Curitiba vai ter acesso, né, para esse local. Então, eles estão num lugar que da nossa construção é muito acessível, tem muitos acessos, né? Então a gente pode criar uma simbologia muito interessante disso tudo, né? A gente hoje trouxe os professores aqui que são de uma instituição de Curitiba para já começar também a ampliar, né, a articulação deles, que já é muito grande, né? Eles estão super articulados, é uma coisa muito interessante, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, participei agora ali de um processo ali que eu não sei como chama, porque né, eu sou um aprendiz, né, na cultura de povos originários, mas eu particularmente acredito, né, que é um momento talvez mais importante para a história da cultura, do desenvolvimento cultural de Piraquara, né, e os desdobramentos disso é para todo mundo, né, o conhecimento ancestral deles, na preservação, não, né, no convívio com o meio ambiente, porque eles não preservam, eles convivem, né, nós é que precisamos aprender a preservar com eles. Você tá bem no meio aqui? A gente fez uma oficina sobre a origem do povo Caingangue, né? As duas partes, que é o Camé e Cairu. Falamos sobre a questão das pinturas corporais Camé e Cairu, né, do povo Caingangue. Fizemos uma atividade também com arco e flecha, só simbolizando, né? Claro que não era um arco e flecha normal como se usa, né? E fizemos também um arremesso de lança, que foi importante também para eles terem uma ideia, né, do que é a disputa entre Camé e Cairu. Porque entre esses dois grupos sempre tem uma disputa, né, para ver quem é o melhor, que era a nossa cultura. E fizemos também a curva do tronco, né, para que o pessoal aprendesse um pouco e corresse, né, para se soltar tudo no pensamento de entender essa cultura, né. E por último nós encerramos ali com a luta corporal, né, que era só de toque mesmo, né, a luta corporal, né, sem derrubar, né, só num sentido de brincadeira. Aí para o pessoal aí da Universidade de Ponta Grossa, né, que vieram aí os professores e os alunos da área de direito, né, que é importante também eles entenderem sobre essa questão aí, a questão do direito indígena, que é o direito da terra, o direito ao território, né, o direito constitucional que nós temos, os direitos originários, que é importante, também o direito internacional, né, que é a Convenção 69 da OIT, que nos garante direitos, né, sobre a questão dos territórios e a questão da sustentabilidade dos territórios, segurança, vigilância e proteção territorial, né, e a demarcação das nossas terras. Então, a gente fez essa oficina mais ou menos nesse sentido, assim, né, de ir conversando com o pessoal ali e orientando, né, sobre essa questão da cultura Caingangue, né, da cultura indígena. Dentro da nossa linha da espiritualidade, né, principalmente do povo Caingangue, sempre quando a gente busca um território,
a gente busca araucária. E nesse território a gente sentiu que tem araucária e tem erva mata, então a gente está conectado com isso. Então dentro da linha espiritual do povo, que é o Kikikói, que é onde traz toda o nosso rezo, a nossa crença, a nossa espiritualidade, esse é um local onde foi escolhido, né, e que a gente possa fortalecer aí mesmo. E dizer aí a todos, né, a sociedade, né, proteja suas águas, né, proteja suas florestas, porque assim como nós estamos protegendo, vocês também devem fazer o mesmo. E a gente precisa estar junto nessa luta. Começa pelo fato de ser um direito, né? Os povos indígenas, com certeza, se eles estivessem na posse das terras que hoje estão na posse de outros povos, né, que não originários desta terra, a gente teria muito mais sucesso, né, em relação à biodiversidade, a condições para a vida, não a vida de um grupo, né, a vida de todos, né. Então, uma retomada é um ponto de luz, a gente pode dizer assim, né, num momento como esse, né, que a gente vive épocas tão sombrias e notícias ruins e mudanças climáticas, perdas de biodiversidade. Então a gente, um território agora tem a oportunidade de ser bem manejado e a ferida que foi causada naquele lugar pode ser cicatrizada. Então, para mim, essa é a importância do movimento como esse. E eu, na condição de arqueólogo por ofício, tenho coletado dados e trazido aqui para essa comunidade para reafirmar o que evidentemente eles já sabiam, que é a presença ancestral tanto dos Caingangue quanto do Guarani aqui no território da retomada. Pela questão geográfica mesmo, eles foram encontrados no entorno de 1 a 2 quilômetros daqui. Essa materialidade dos fatos, né? Porque assim, a gente sabe, talvez os livros de história não tenham contado bem isso, mas a memória viva desse povo que está vivo e que está ocupando aqui, eles são os nossos professores. Eles tiveram como professores avós, bisavós, tetravós. É por isso que a gente sabe que eles transitaram e viveram nesse território. Só na região da barragem de Piraquara 2, só lá tem 22 sítios arqueológicos, levantado pela arqueóloga Cláudia Parelada, do Museu Paranaense. Esse negócio mais complicação. Vamos dizer assim, como vai Angujá? Angujá. Pra mim, Angujá não. Então, eu acho que é hora de recomeçar. E aqui nós vamos recomeçar e o nosso futuro, que as crianças vão aprender, não vai acabar. Porque nós não podemos acabar o nosso povo, porque nós somos as pessoas mais importantes eu digo assim, do Brasil. E onde que nós não temos muito valor, nós não temos esse valor, não temos esse reconhecimento, onde nós deveríamos ser um povo reconhecido, e nós não temos esse reconhecimento pelas pessoas não indígenas. Sempre foi nosso, mas agora já está garantido mesmo que meus filhos já têm um lugar para poder crescer. Tchê, Tchondaro, Animbareté, Catu, Oré, Pamei, Aicó, Coapu, Tecoari, Tchê, Jeroviá, Yanderu, Jeroviá, Kutsuvi, Jicucavo, Uraijá. São nossos guias, nossos criadores. São um pai e 2 filhos. E é onde a gente busca a nossa essência, a nossa realidade, o porquê e o nosso propósito de hoje pisar nesse chão dessa luta que tem o nome de retomada indígena, retomada de território indígena.